As constelações familiares, elas também são conhecidas como a ciência dos relacionamentos. Por quê? Porque mesmo que a gente vá trabalhar numa constelação, uma questão de saúde, estamos falando de físico, pode mostrar que a origem dessa questão está em alguma relação do nosso sistema familiar. A constelação, ela se trata de incluir todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar. Então, quando alguém, por exemplo, é excluído porque cometeu algo grave, porque causou vergonha para a família, porque não se fala mais nessa pessoa, um outro membro desse sistema familiar vai tentar trazer aquela pessoa ali. Então, se ela está faltando, eu assumo o lugar dela, para que não falte, para colocar em ordem. Então, é isso que atua no nosso sistema familiar, uma ordem tentando colocar cada um no seu lugar. Então, para você compreender por que acontecem os problemas, na nossa vida, através desse olhar da constelação familiar, é porque a família, os membros estão fora de ordem. Então, quando uma mãe, por exemplo, aborta uma criança e depois ela tem outro filho, esse filho que vem depois, mesmo que ele não saiba que a mãe tenha tido um aborto, ele pode trazer comportamentos que levam a querer incluir esse irmãozinho que foi abortado. Às vezes as crianças que têm comportamentos difíceis, que acabam ficando mais deprimidas. O comportamento dessas crianças não é consciente, claro, mas é uma forma que elas encontram de incluir o irmão morto. Como que eu vou encontrá-lo? Como que eu vou incluí-lo? Mesmo que seja na morte. Então, para você ver que essa questão da ordem, de ter cada membro no seu lugar, ela nos afeta durante a vida. Por exemplo, no nosso último grupo de constelação presencial, uma mulher trouxe a questão de dores no corpo, dor no quadril, se sentindo pesada, sem mobilidade, O que a gente foi ver na constelação dela? Que todo esse peso que ela carregava, que a imobilizava, não era seu, mas vinha da avó. Então, na constelação dela, a gente pôde ver que ela dizia para a avó: eu carrego esse peso por você. Alguma questão ocorreu durante a vida da avó, que ela sofreu muito, e a neta, mesmo sem ter consciência desses problemas, por um amor cego, de uma maneira inconsciente, tentando incluir essa avó, ela acaba assumindo as suas dores. Então é isso que a constelação mostra, gente, que nós podemos estar trazendo comportamentos que são, na verdade, de outras pessoas. Não que nós não sabemos o que estamos fazendo, claro que sabemos, mas às vezes a gente quer mudar e não consegue. Por exemplo, muitas pessoas têm problema com a prosperidade. Recebem dinheiro, mas perdem dinheiro. Resolvem fazer uma nova empreitada num negócio e aquilo não dá certo. Se a gente olhar, muitas vezes, aqui eu estou exemplificando, através de uma constelação, a gente vai poder ver que no passado, provavelmente algum avô, algum outro membro da família teve algum problema nos negócios, acabou perdendo tudo, e como isso se estabeleceu como uma regra na família, O avô perdeu tudo, depois o pai perdeu tudo, o que o neto vai fazer? Vai perder tudo também. Ou não vai ter a prosperidade. Por quê? Se na família a regra é ganhar e perder, eu quero fazer parte dessa família. A nossa alma, gente, ela sempre quer fazer parte da família. Então a gente acaba assumindo comportamentos que nos dizem que nós pertencemos àquele grupo. No caso de roubo, por exemplo, de corrupção, por que membros seguintes da família acabam tendo os mesmos comportamentos? Porque é muito mais forte essa questão de pertencer ao grupo. E quando eu quebro isso, eu estou saindo de uma boa consciência familiar e indo para a má consciência. Então aqui a gente tem as ovelhas negras, Aquelas pessoas que fazem tudo diferente do que a família fazia, mas isso é uma quebra, um rompimento com um padrão que vinha se estabelecendo. Então tem várias questões nas constelações familiares que a gente pode abordar. Eu vou trazendo aqui aos pouquinhos para você. Também continua mandando as perguntas, porque eu recebi várias perguntas e eu vou respondendo elas aos pouquinhos de uma maneira bem objetiva para ir clareando isso para você.
Então, o universo das constelações familiares se trata muito de relacionamentos, de problemas nesses relacionamentos que nós temos consciência ou não e que acabam afetando a nossa vida, porque na nossa família, no nosso sistema familiar, tem algo que ficou fora do lugar e para colocar tudo aquilo em ordem, eu acabo assumindo o lugar de outra pessoa, aí as coisas realmente não vão fluir. Então, quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente dá o lugar para o outro e compreende todas essas dinâmicas, as coisas vão caminhando de uma maneira muito mais leve.